Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa daquelas notícias que, olha, faz o mercado da bola tremer, Com certeza. virar o assunto principal, sabe, na mesa de bar, nos grupos de WhatsApp. É uma história de ambição, de cifras, astronômicas. Fora da realidade, né? Totalmente. É uma jogada que pode, assim, redefinir o patamar de um dos maiores clubes do Brasil. O foco da nossa conversa, a operação do Palmeiras para tentar contratar a joia argentina Thiago Almada. Um nome que mexe com o imaginário do torcedor. Exato. Nós temos em mãos um material que destrincha essa negociação e a nossa missão aqui é ir um pouco além, sabe? Além do que está na superfície. Entender os bastidores. Isso. A gente vai tentar entender a engenharia por trás desse movimento, quem é de fato Thiago Almada, por que o Palmeiras está disposto a supostamente quebrar o cofre por ele. E a grande questão. E a pergunta que não quer calar, a pergunta de 150 milhões de reais. Como se viabiliza um negócio dessa magnitude no futebol brasileiro hoje? Pois é, e essa é a questão central. Porque essa negociação, se ela acontecer, não é só sobre um jogador. É um sintoma de algo maior. Como assim? É um reflexo do poderio financeiro que o Palmeiras alcançou e talvez um novo capítulo nessa briga de poder entre os clubes sul-americanos e os gigantes europeus. É um caso fascinante de estratégia, de risco e uma aposta altíssima no futuro. Perfeito. Então vamos começar pelo começo. Quem é o alvo de todo esse alvoroço? Thiago Almada. Meia atacante argentino, jovem, habilidoso. Mas o que exatamente no futebol dele faz os olhos da diretoria do Palmeiras brilharem tanto, a ponto de considerar um investimento desse tamanho? É um conjunto de fatores. Pelas informações que a gente tem, não é uma coisa só. É um pacote completo. Primeiro, a versatilidade dele em campo é algo que enche os olhos de qualquer treinador moderno. Sem dúvida. Ele pode jogar centralizado, pode cair pelas pontas, ele não é um jogador preso a uma única função. Sabe? E isso é muito valioso. Aí você soma isso, uma habilidade técnica rara no 1 contra 1 e o principal, a juventude. Ele não é mais uma promessa, já é uma realidade, mas com um teto de desenvolvimento que parece ser altíssimo. Exato. E essa combinação é o que o mercado chama de ativo de alto potencial. Clubes como o Palmeiras hoje não pensam só no reforço para ganhar o próximo campeonato. A visão é de longo prazo. Exatamente. Eles pensam em ativos que se valorizam. O que é fascinante no caso do Almada é que ele se encaixa no perfil do jogador que decide jogos grandes. A comissão técnica, segundo o que foi apurado, não o vê como mais uma peça para o elenco. Ele seria a peça. Ele seria uma peça-chave em potencial. Aquele cara que, numa semifinal de Libertadores travada, recebe a bola e, resolve o jogo. Entendi. E tem um detalhe na situação contratual dele que deixa tudo mais complexo e, interessante. Ele joga no Lyon, na França, mas os direitos dele pertencem ao Atlético de Madrid. Nossa, isso complica tudo. Complica, já mostra que não é uma negociação simples com dois lados. É um tabuleiro de xadrez com múltiplos jogadores, cada um com seus interesses. O Palmeiras não está só convencendo um clube, está entrando no meio de uma relação já estabelecida na Europa. E quando a gente fala de uma operação dessa complexidade, desse valor, a gente sabe que a decisão não vem do departamento de futebol isoladamente, né? Impossível. E isso tem que vir de cima, do topo da pirâmide. E parece que é exatamente o que está acontecendo. A figura da presidente Leila Pereira é apontada como uma grande força motriz por trás dessa tentativa. Ela está pessoalmente envolvida. É isso que me chama a atenção. A fonte descreve que ela está à frente das negociações. Isso tem um peso simbólico enorme. Não é apenas uma contratação. Vira um projeto da presidência. Uma bandeira da gestão. Exato. A percepção da diretoria é que um jogador como Almada é uma oportunidade rara. É como ver um cometa Halley no mercado, sabe? Se você não agir rápido e com força, ele passa e só volta daqui a muito tempo, talvez valendo o triplo. Por isso essa disposição para um investimento considerável. E se a gente conecta isso ao quadro geral da estratégia do Palmeiras nos últimos anos, a gente vê uma evolução. O clube se tornou uma potência na formação de talentos, as crias da academia. Que renderam frutos absurdos. Técnicos e financeiros, com o caso do Endrick sendo o ápice. Agora parece ser o passo seguinte.
Não apenas formar, mas também comprar talentos em formação, ou recém-formados, antes que eles explodam de vez na Europa e se tornem inacessíveis. Mudar de patamar no mercado. Exato. Trazer o Almada seria consolidar a marca do Palmeiras não só como um celeiro de craques, mas como um destino viável e atraente para jovens estrelas internacionais. É um recado para o mercado global. Qual seria o recado? Olha, nós temos dinheiro, temos projeto e temos vitrine. É uma mudança de patamar na forma como o clube se posiciona no mundo. É deixar de ser um clube vendedor para se tornar também um comprador de peso no mercado de jovens talentos. Ok, o projeto é ambicioso, a estratégia faz todo sentido, mas agora vamos entrar na parte que faz qualquer um arregalar os olhos. O dinheiro. É aqui que a conversa fica realmente interessante. A parte dolorida. Porque os números que estão sendo ventilados são, assim, surreais para nossa realidade. Fala-se em cerca de 150 milhões de reais. E o detalhe mais maluco, por apenas 50% dos direitos do jogador. É um número que quebra qualquer paradigma. Se a gente colocar em perspectiva, o Flamengo pagou ali cerca de 97 milhões de reais por 100% do Arrascaeta em 2019, o que já foi um escândalo na época. Já foi um absurdo. O Gabigol custou algo em torno de 90 milhões. O Botafogo, já com a SAF, pagou mais de 100 milhões no Luiz Henrique. Uma proposta de 150 milhões por metade de um jogador pulverizaria todos esses recordes. Colocaria o Palmeiras em outro nível. E em outro patamar de poder de investimento no continente, sem dúvida. Exatamente. A pergunta que fica é, como? De onde sai tanto dinheiro? Mesmo que um clube com a saúde financeira do Palmeiras é um desembolso gigantesco. Gigantesco. E o material que a gente analisou aponta para algumas saídas de engenharia financeira que o clube estaria estudando. Não é simplesmente assinar um cheque, né? Não dá, o impacto seria muito grande. A primeira delas seria incluir bônus por performance, ou seja, uma parte desses 150 milhões só seria paga se o Almada atingir certas metas. Número de jogos, gols, títulos. O que dilui o risco. Isso. Outra estratégia seria diluir o pagamento em várias parcelas ao longo de anos para não impactar o caixa de uma vez só. E, por fim, a possibilidade de trazer parceiros e investidores que bancariam uma parte da contratação em troca de uma fatia numa futura venda. Parece ser a única forma de fazer a conta fechar. Sim, essas são as ferramentas padrão do mercado de luxo do futebol. Mas a gente tem que ser realista. O Atlético de Madrid não é um clube desesperado por dinheiro. Não, de forma alguma. Eles sabem o valor do jogador que tem nas mãos e provavelmente tem outros clubes europeus interessados. Acredito que a verdadeira negociação aqui não será apenas na forma de pagamento, mas na porcentagem que o Palmeiras consegue levar e nas garantias que o clube espanhol exige. É um jogo de gente grande. O Atlético pode pensar, ok, eu aceito parcelar, mas quero garantias bancárias robustas. Eu aceito bônus, mas quero metas que sejam realistas e que me beneficiem. Não é um jogo fácil. Com certeza não. O Palmeiras está mostrando ousadia ao sentar nessa mesa. Mas o poder de barganha do Atlético de Madrid é enorme. O otimismo do Palmeiras de que um acordo bem estruturado pode funcionar mostra que eles têm confiança na sua capacidade de negociação. Mas o desafio é gigantesco. E é aí que entra a outra face da moeda. Se a negociação financeira é esse cabo de guerra, o Palmeiras parece ter uma outra carta na manga, talvez tão ou mais importante que o dinheiro. Projeto esportivo. Exatamente. A ideia não é só convencer o clube espanhol com dinheiro, mas seduzir o jogador com uma proposta de carreira. E isso faz toda a diferença para um atleta jovem. E o que seria essa proposta? Basicamente, a chance de ser o cara, em vez de ser mais uma peça na engrenagem de um time europeu que talvez brigando por minutos em campo, aqui ele chegaria com status de estrela, de protagonista. Isso. Teria a chance real de ser o camisa 10 de um time que entra em todo o campeonato para ser campeão, disputando a Libertadores, Mundial. É uma vitrine continental absurda. E isso levanta uma questão fundamental na carreira de um jogador moderno, sabe? O que vale mais? O glamour da Europa ou... O glamour de estar na Europa, mesmo que num time mediano ou como coadjuvante num time grande, ou ser o ídolo, a referência técnica de um gigante sul-americano. Para um argentino como o Almada, jogar e brilhar no Libertadores
jogadores têm um peso cultural e esportivo que talvez um europeu não entenda completamente. É outro tipo de glória. Pode ser aquele famoso passo para o lado para dar 2 da frente na carreira. Ele vem para o Brasil, se torna o melhor jogador do continente, ganha títulos e talvez volte para a Europa daqui a 2, 3 anos. Muito mais valorizado. Não mais como uma promessa, mas como um jogador consolidado, pronto para assumir um papel de protagonista em qualquer time do mundo. É uma aposta na carreira dele e o Palmeiras está oferecendo a plataforma perfeita para essa aposta. Juntando todas essas peças, então, qual é o cenário que se desenha hoje? A fonte descreve a negociação como complexa, o que, bom, não é surpresa nenhuma. Nenhuma. Não é algo que se resolve em uma semana. Mas, apesar de toda a dificuldade, o sentimento dentro do Palmeiras, segundo consta, é de um otimismo cauteloso. Com os pés no chão. Isso. A diretoria sabe que vai precisar de uma combinação de paciência para não ceder à pressão e muita, mas muita articulação de bastidores. E é importante frisar um ponto. Mesmo que a negociação não se concretize, o movimento em si já é uma vitória estratégica para o Palmeiras. A simples tentativa de contratar um jogador desse nível. Já manda um recado. Já manda uma mensagem poderosa para o mercado, negociando de igual para igual com um clube como o Atlético de Madrid. É uma demonstração de força. É o clube dizendo, nós estamos neste patamar agora. Nós competimos por talentos globais. Isso muda a percepção de agentes, de outros jogadores, até de patrocinadores. É uma demonstração de força e ambição que reverbera. Faz sentido. Como a fonte bem coloca, seria um novo capítulo na história do clube no mercado. Se vai ter um final feliz, a gente não sabe, mas que o capítulo está sendo escrito com ousadia, isso é inegável. Então, para a gente amarrar tudo que a gente conversou, o que essa história toda significa? A gente tem um clube brasileiro, o Palmeiras, mirando altíssimo num talento argentino de primeira linha, o Thiago Almada. Isso. Para fazer isso acontecer, a presidente do clube assume a liderança de uma operação que esbarra num muro financeiro de 150 milhões de reais pela metade do passe. Um muro gigantesco. E a estratégia para derrubar esse muro envolve não só criatividade financeira, mas também um projeto de carreira muito bem desenhado para convencer o jogador. Exatamente. A busca por Thiago Almada, pelo que tudo indica, vai muito além de contratar um camisa 10. É sobre a visão de futuro do Palmeiras, sobre a consolidação da sua marca como potência continental. É um teste, então. E, principalmente, uma declaração da sua disposição em assumir riscos calculados para alcançar a excelência. É um movimento que pode definir o tamanho da ambição do clube para os próximos anos. Uau, é muita coisa em jogo. Muita coisa. E isso me deixa com um pensamento final para a gente refletir. As fontes destacam a disposição do Palmeiras para um investimento considerável. Certo. No futebol de hoje, onde a gente vê tantos clubes se afundando em dívidas por gestões irresponsáveis, fica a pergunta: qual é a linha que separa um investimento estratégico e corajoso que pode te levar a outro patamar de um risco financeiro imprudente que pode comprometer o futuro de um clube? Uma linha bem tênue, imagino. É uma corda bamba que os gigantes do futebol caminham todos os dias.